Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E está visto que mesmo que o Chega tenha tido mais de 1 milhão de votos, a comunicação social continua a trabalhar para os mesmos e isto não é propriamente uma grande surpresa. Venho-vos mostrar aqui um bocadinho daquilo que foi a entrevista de André Ventura ontem. Eu já fiz uma live stream sobre esta entrevista no dia de ontem com o Miguel Macedo. No entanto, esta entrevista tem que ser relembrada não só pela entrevista em si, mas pela notícia que eu já vi a SIC Notícias fazer sobre o tema. E aliás, sobre os comentários feitos a essa notícia de pessoas que muito provavelmente não viram a mesma entrevista que eu. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Bom, eu venho-vos aqui mostrar a notícia feita pela SIC Notícias, que é uma notícia completamente desleal. Não é que seja mentira o que foi dito, mas ao mesmo tempo não é a verdade toda, mas isto é apenas o que os meios de comunicação tradicionais já nos habituaram. Ora, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? Esta primeira imagem mostra isto da entrevista de ontem. Chega, vota contra o orçamento da AD se não houver negociação, promete Ventura. Isto efetivamente não é mentira, o André Ventura disse mesmo isto, e bem, porque se me perdoam, alguém que tem quase 20% de resultado nas eleições não pode simplesmente aprovar porque alguém com 28% quer. Não é assim que funciona. Tem que haver uma negociação e mais. Por que razão é que André Ventura haveria de aprovar um orçamento de Estado ou um orçamento retificativo, seja qual for, por parte da AD, se a AD não se propuser a negociar sobre o orçamento de Estado ou sobre o orçamento retificativo? Não faz qualquer tipo de sentido. Os eleitores do Chega estão fartos, tanto do PSD como do PS. Se agora o André Ventura aprovasse um orçamento de Estado feito pelo PSD sem ter qualquer tipo de mão no assunto, por que razão é que os eleitores de André Ventura não se sentiriam defraudados? Não há outra forma de olhar para o assunto. E portanto o Chega tem quase 20%, tem mais do que razão em reivindicar o seu peso eleitoral, porque as pessoas deram-lhe essa confiança, goste-se ou não. Venho-vos aqui mostrar o vídeo que foi divulgado pela SIC Notícias. Depois de vos mostrar este vídeo, vamos ouvir este bocadinho e eu depois vou-vos mostrar o que efetivamente se passou numa primeira parte da entrevista, que foi a parte que foi para um dos canais, porque a entrevista ficou dividida em dois. Eu venho-vos mostrar então esta primeira parte e vamos ouvir. Para o Chega, o que era fácil era dizer assim: nós estamos fora de tudo. É o mais fácil para crescer. Nós estamos fora de tudo e aproveitamos cada erro, que vão ser muitos, seja de que o governo for do PS ou do PSD. E eu disse ontem, apesar de ter mais de 1 milhão de votos, nós estamos disponíveis para nos sentar quem entendemos, que até representa muitas das coisas piores que o sistema tem, para criar um governo. Não ouvi o PSD dizer o mesmo. Nós cedemos, fomos responsáveis e dissemos, até contrariando provavelmente o que o nosso eleitorado quer, estamos disponíveis para dar um governo estável a Portugal, porque ninguém quer andar de 6 em 6 meses em eleições. Se me perguntar assim ao contrário, sim, admite não apresentar uma moção de rejeição? Admito. Admito não apresentar. Se me perguntar assim... Se alguém apresentar uma moção de rejeição, como é que voto? Depende do programa. Agora vou ser mais claro ainda. Admite votar contra o orçamento. Vou deixar já claro. Se não houver nenhuma negociação, isso é humilhar o Chega. E então eu votarei contra o orçamento. Pronto, isto foi o que foi mostrado. Obviamente que não é mentira, foi dito. André Ventura disse, e bem, que iria recusar um orçamento não negociado com o Chega, porque o Chega não tem que aprovar coisíssima nenhuma, ainda para mais vindo de um partido completamente engolido pelo sistema, além de que, ainda que tenha pontos de convergência, é muito diferente do Chega. Portanto, não há por que aprovar um orçamento por parte da AD. E agora venho-vos mostrar aqui um reel feito pelo Recriar Portugal, que é uma página que eu sigo e já agora sigam, porque vale a pena. E este reel mostra basicamente o verdadeiro tom da entrevista. Ora, o verdadeiro tom da entrevista como? Perguntam vocês. O tom da entrevista em que André Ventura aparece a dizer que não depende do partido que apresenta a proposta, depende da proposta, a aprovação do Chega. Isto é muito importante, porque ao contrário do PCP, Paulo Raimundo, que veio dizer que estava muito orgulhoso de nunca ter aprovado uma medida por parte do Chega, se isso é a única coisa que ele tem para apresentar enquanto partido, muito provavelmente é aquele partido que todos nós pensamos que é, um partido miserável, e portanto eu venho-vos mostrar o que se passou verdadeiramente na entrevista e que não está a ser mostrado pelos meios de comunicação tradicionais. Vamos então ouvir. Por isso pergunto-lhe, se o PSD propuser uma taxa de IRS de 15% para os jovens, o André Ventura vota a favor ou contra? Sim,
porque é bom para os portugueses. Uma baixa de IRC, vota a favor ou Sim, contra? porque é bom para os portugueses. Isenção do IMT e imposto de selo na aquisição da primeira habitação? Voto a favor. Reposição do tempo de serviço dos professores? Voto a favor. Aliás, é uma proposta nossa. Houve uma grande diferença do Chega e os outros partidos nestes últimos 4 anos. Essas propostas que a Sandra referiu, muitas delas foram propostas por nós e viabilizadas mesmo quando vinham do PCP, do Bloco, do LIVRE, do PS. Nós nunca distinguimos no Parlamento entre o autor. Ao contrário de outros partidos que se orgulham de não aprovar nada do Chega. Mas o Chega não conseguiu aprovar nada, não é? Porque todos votaram contra nós permanentemente e os portugueses. E eu gosto deste pontinho do jornalista. O Chega não conseguiu aprovar nada porque o PS tinha maioria absoluta. Ao contrário da Inês de Sousa Real, que dá a entender que ela ter conseguido aprovar seja o que for é mérito dela, a Inês de Sousa Real não conseguiu aprovar coisíssima nenhuma. Ela aprovou aquilo que o PS quer. E, portanto, se o Chega passou este tempo todo a fazer oposição ao partido miserável que é o PS, por que razão é que o PS haveria de aprovar alguma proposta? Isso faria com que o PS tivesse que ser minimamente honesto intelectualmente, coisa que não são. E, portanto, estes partidos que optaram por fazer cerco sanitário a todas as medidas do Chega e depois dizem que aprovaram grande coisa e que aprovaram medidas bom, vocês não aprovaram, foi o PS que aprovou. É aquela velha história também que às vezes o PS gosta de dizer, o Estado o Estado torna coisas gratuitas, o Estado não torna coisas gratuitas, não há nada gratuito, nós pagamos impostos e o Estado fornece-nos serviços. A maior parte das vezes miseravelmente. Vamos ouvir o resto. Ontem foram dizer isto, meus senhores, ou acordam, ou um dia o sistema acordará com o Chega a vencer as eleições. Porque eu não compreendo um sistema político em que se vota contra não pela proposta, mas porque o autor é o Chega. Então, se eu concordo com a reposição do tempo de serviço dos professores, com a reposição do suplemento para os polícias, eu vou votar contra porque é o PS ou o PSD? Mas onde... Eu não faço política assim. Eu faço política pelas propostas, pelo país. Será que ninguém consegue ver aqui que afinal os artistas que apelidam o André Ventura de antidemocrático são os verdadeiros antidemocráticos? O André Ventura está aqui a ser encostado à parede, está a ser acusado de só querer poder e tudo mais. No entanto, dos partidos que têm a possibilidade de fazer uma maioria coligados, nomeadamente o PSD e o Chega, ou o PSD e o PS, o André Ventura é o único que se predispõe a falar. O PS diz que não quer nada com o PSD. O PSD diz que não quer nada com o Chega e já estendeu a escada para o PS aprovar um orçamento do PSD. Portanto, o único partido que se predispõe a negociar é o antidemocrático. Meus senhores, a democracia pressupõe negociação e as coligações pressupõem negociação. Por que razão é que o CDS, por exemplo, que o máximo histórico que teve foi 16%, pode ter peso em governos com o PSD e o Chega com 18% não pode ter? Desculpem-me lá, isto é casmurrice por parte do PSD, por parte da AD. E agora dizerem, e tal, mas o Chega tem um discurso... Sim, o Gonçalo da Câmara Pereira tem um discurso maravilhoso. O Gonçalo da Câmara Pereira, que é é o líder do PPM, tem um discurso maravilhoso. Esse é que é o líder partidário que representa a AD. Portanto, o André Ventura não pode, porque tem um discurso. Tem um discurso, sabe lá o quê? Depois começa a fazer as adjetivações que sempre fez. André Ventura tem um discurso. O Gonçalo da Câmara Pereira não tem. Eu desafio-vos a ir ver as declarações de Gonçalo da Câmara Pereira. Escrevam Gonçalo da Câmara Pereira. E isso vai aparecer na internet imediatamente. E aí vão ver. E depois vêm-me falar do discurso. Vêm-me falar de extremismo. Vêm-me falar de misoginia, de xenofobia. Por amor de Deus. Olhem para a Constituição Parlamentar do Chega. Agora, e tal... também já vi dizer... e tal não tem mulheres suficientes. Então, mas nós andamos a preencher cargos pelo sexo ou pela competência? Meus caros, se a competência ditasse que o Parlamento deveria ser 100% de mulheres... façam-no. Por amor de Deus, eu estou-me a borrifar para essas representações de género. Se o Parlamento, se a competência política, do ponto de vista do discurso, etc., discursiva no caso, se a competência ditasse que o Parlamento devia ser 100% de mulheres, façam-no. Agora, poupem-me com esta questão das cotas, com esta questão de, o Parlamento tem menos mulheres. Desculpem, isso não é um assunto. O Parlamento tem que ter pessoas competentes, sejam homens, sejam mulheres, acabou, tão simples como isto. Andamos aqui com não assuntos já há muito tempo, porque isto é a agenda que estes artistas gostam de pôr em cima da mesa. Mas o que é que isso interessa? Agora, se me disserem assim, existem provas claras e concretas de que uma mulher foi prejudicada única e exclusivamente por causa do seu sexo, deve ser denunciado, deve ser falado. No entanto, se a única coisa que vocês têm é uma diminuição percentual de mulheres no Parlamento e só têm isso, não há qualquer tipo de prova de que elas tenham sido excluídas porque são mulheres, se só têm a diminuição percentual, vocês não têm nada para falar.
É tão simples como isto. E portanto eu tenho a certeza absoluta que a maior parte das senhoras neste canal vão compreender. E mais uma vez digo, se a composição parlamentar do ponto de vista da competência envolvesse ter 100% de mulheres, façam-no. No entanto, depende só da competência. É o que eu acho. E se envolverem outros fatores e se houver provas para isso, então deve ser discutido e investigado. É tão simples como isso. Portanto, é isto, meus caros. Parece que o único partido que está disposto a negociar à direita é o apelidado de antidemocrático. Até a IEL, que não tem peso eleitoral nenhum, põe linhas vermelhas. Eu gostava de saber com que noção ou com que moral é que a IEL põe linhas vermelhas a seja quem for. Mas enfim, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Marcelo começou hoje a falar com os partidos, vai falar com a Inês Sousa Real, na altura que eu estou a gravar este vídeo. Portanto, eu vou-vos mantendo atualizados em live streams com o Miguel, etc. Ontem tivemos uma live stream com 3.000 pessoas ao vivo. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado, e por agora é tudo. Peço-vos que deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram, subscrevam o canal e vão ter as minhas redes sociais todas na descrição. Peço-vos também que nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.